Bom dia, irmãos. Hoje tem alguém que está em festa. Eu acho que a gente achou que a gente ia esquecer, né, pastor? O nosso pastor está de aniversário, vocês sabiam? Eu acho que ele merece um aceno, né? Pastor, que Deus continue te usando, não vou orar porque já oramos agora, mas que Deus continue lhe usando dessa forma assim tão bondosa, carinhosa com a igreja, né? Trazendo tanta mensagem espiritual, você que é o ungido de Deus, tem feito um trabalho assim que a gente louvável aqui na igreja. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a Claudete, que Deus abençoe o Léo, o Dudu, que a sua família sempre possa ser uma família que resplandeça a luz de Deus. Parabéns, parabéns, Deus abençoe. Muito bem, eu estou bem feliz de estar com vocês. O grupo é menor, mas a gente tem um grande grupo aqui, né, através da internet, nos assistindo. Eu fico feliz por isso. É um privilégio tremendo e uma alegria, assim, explodindo no coração quando a gente tem essa oportunidade de falar desse Deus que nós conhecemos. E eu gosto de orar novamente para que Deus esteja, o Espírito Santo nos dê o privilégio da sua companhia aqui conosco. Vamos fechar os olhos antes de abrir a Bíblia e pedir para que Deus novamente, mais uma vez, né, esteja conosco. Pai bondoso que estás nos céus, obrigado porque Tu nos ama, obrigado porque Tu nos desperta com vida a cada dia, obrigada pela proteção que tem tido para conosco neste momento tão difícil que estamos vivendo. Confiamos no Teu amor e nesse instante, ó Deus, nos dê o privilégio, Senhor, a honra da Tua companhia. Seja o nosso orador nesta manhã. Nós pedimos e agradecemos no Teu nome. Amém. Muito bem. O pastor já deu uma pinceladinha, né, sobre o dia de hoje. Você sabe que a Igreja Adventista, a cada ano, no primeiro sábado do mês de junho, ela realiza um programa chamado Sábado Missionário da Mulher Adventista. Eu vou pedir isso, já está ali, né? É um trabalho fantástico, né, realizado pelas mulheres, e a cada sábado, o primeiro sábado de junho, a gente dá uma pinceladinha do que realmente as mulheres têm se envolvido. Hoje o tema é lindo, é fantástico. O tema ele foi escrito pela Raquel Arraes. A Raquel Arraes, ela é diretora associada do Ministério da Mulher para toda a Igreja Mundial, né, Associação Geral, que a gente chama. E o tema é resplandeça, levante-se e resplandeça. Um tema muito bonito, mas eu penso que é um tema desafiador. Nós sabemos que hoje, nossa igreja mundial, nós temos mais ou menos 60% do grupo dos membros que fazem parte são mulheres, né? As mulheres estão na ativa, as mulheres estão envolvidas, mas você sabia, será que você sabia, ou você sabe, que existe muitas dificuldades, muitas barreiras que elas enfrentam para poder resplandecer a luz? Talvez você pense assim, Rosinha, mas é tão fácil. Quando você conhece esse Deus, sabe? A gente não fica obesa espiritual, a gente, né, transmite, a gente compartilha, a gente fica tão feliz com a verdade que a gente compartilha desse Deus. Mas para nós, talvez seja bem fácil fazer isso. Mas eu quero destacar algumas coisas importantes antes de entrar na mensagem espiritual. Quero trazer esses dados da Raquel para nós pensar um pouquinho em relação à vida de cada mulher. Veja a primeira citação que vai aparecer para vocês também no telão. Ellen White, ela fala o seguinte: se já houve, olha que interessante, para quem está nos assistindo, que de repente é nosso amigo na internet, Ellen White é uma escritora, né, cristã, e ela escreveu uma boa quantidade de livros, né, especialmente na questão de missão da igreja. E ela diz o seguinte, usada por Deus: se já houve um tempo na história em que os adventistas do sétimo dia devem levantar-se e resplandecer, é agora. Nenhuma voz deve ser impedida de proclamar a terceira mensagem angélica. Que ninguém, por medo de perder o prestígio junto ao mundo, obscureça o raio de luz vindo da fonte que é toda luz, que é Cristo. Realizar a obra de Deus para esses últimos dias requer coragem moral. E eu paro aí. Coragem moral, que coisa linda, né? Que forte é essa citação dela. Se existe um tempo, este é o tempo de eu resplandecer essa luz. Esse Deus que eu conheço, compartilhar desse Deus, este é o momento. Agora, no próximo slide fala uma coisa bem interessante. Hoje, nós temos percebido que tem muitas formas de comunicação, né? Através das redes sociais, da internet, né? Da mídia. Nós temos muitas redes sociais, muitas plataformas, muitas formas de nos comunicar.
Mas aí vem a pergunta, será que estamos em um nível mais elevado da civilização por causa disso? O que você acha? Pensa um pouquinho. Será que estamos vivendo no nível melhor de civilização? Mas sabe, amigos, eu creio que ainda não. Existe uma barreira. Há uma escuridão que desafia a humanidade de cada um de nós. E eu quero destacar alguns detalhes. Sabe, essa escuridão na área feminina, ela continuará enquanto no próximo slide, 1 em 3 mulheres continua sofrendo algum tipo de abuso. Enquanto mulheres estiverem, olha só, esses dados, essas informações que eu estou trazendo para vocês, é a nível mundial. Tá? Enquanto mulheres estiverem sujeitas à mutilação genital, ao casamento na infância, à opressão do dote, à morte por honra, ao estupro, ao abuso verbal, à discriminação no trabalho, continuará essa escuridão enquanto 1,2 milhões de crianças forem traficadas no mundo inteiro a cada ano. Que barbáries, né? Isso existe em vários lugares. Talvez você pense assim, por exemplo, a mutilação que eu mencionei aqui, é horrível isso. Talvez você pense, mas aqui não existe no nosso país, mas existe mais, eu estava pesquisando ontem, em mais de 30 países, esses dados que eu informei, essa violência, tanto física como verbal, existe em mais de 30 países, tanto da África como da Ásia, da América Latina. Que dureza quando você vê dados como esse. E continua. Você sabe que existe uma mensagem clara. E a Bíblia fala em Salmos 27:1, diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor garante a minha existência. O que haveria de recear? Se existe problema, será que eu estou com medo ainda? Será que eu tenho sensibilidade de poder observar a dificuldade que existe no próximo? Mas veja, Jesus ele foi mais longe. Mateus 5:14-16, Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo. Mas como que eu vou poder iluminar o mundo se eu passo por tantas dificuldades? Né? Passando para vocês o relato dessas mulheres. Mas o que significa ser a luz do mundo? Para a gente pensar um pouquinho. Como a luz de Jesus brilha por nosso meio? Como que ela brilha? Veja, existem alguns exemplos. A luz de Jesus brilha por meio do nosso reconhecimento de que todos os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Todos merecem qualidade de vida, todos merecem uma boa escola. Fomos criados à imagem de Deus. Uma outra coisa importante também, a luz de Jesus brilha por meio de nossos atos de amor e graça. E ali tem algumas imagens onde mostram, por exemplo, uma palavra de conforto, né? Alguém está com a mão no ombro de uma outra pessoa, uma palavra de conforto que ela precisa, e você precisa ter sensibilidade de perceber essa necessidade do próximo. Ou então, né, alguém alcançando alimento para uma moradora de rua, visitando o doente. Uma outra situação ali, um quadro fantástico, lindo da nossa igreja, né? Da assistência social de nossa igreja, ajudando, se movimentando. E hoje, diante dessa pandemia, nesse contexto que nós estamos vivendo, as pessoas estão mais sensibilizadas, né? Mais solitárias, elas têm ajudado mais. Isso, a gente percebe que diante de uma situação difícil, né, Deus permite algumas coisas justamente para que a gente possa se mobilizar mais, ser mais sensível, ajudar mais o próximo. Nós temos, e por que não compartilhar? Eu não sei se você tem percebido, eu tenho notado, nas sinaleiras, quando a gente está passando de carro, antes, quando você passava de carro, as pessoas nem baixavam o vidro, né? Faziam questão, inclusive, de levantar quando alguém pedisse alguma coisa. Hoje eu tenho observado que quando alguém vem pedir algo, né, que agora está começando bastante pessoas pedindo, a necessidade está aumentando, você percebe que as pessoas ajudam com muito mais facilidade. Eu já notei isso na sinaleira. Sabe, outro dia, a Igreja do Moinhos faz quase todos os sábados uma campanha semelhante de vocês, de sopão, de alimentos, e agora eles estão fazendo com mais intensidade. E uma irmã estava comentando com meu esposo que ela foi entregar num determinado lugar e eles tiveram dificuldade de encontrar, naquele dia o almoço, encontrar pessoas que estivessem sem almoçar. A grande maioria já tinham conseguido almoço, alguém já tinha dado almoço. Então as pessoas parece que estão mais sensíveis diante da situação que estamos vivendo. E a luz de Jesus, ela brilha por meio desses atos de amor e graça. Por que Deus permite algumas coisas, né? Às vezes a gente se pergunta, por que tudo isso que está acontecendo?
A gente entende, conhece um pouquinho as profecias, mas Deus permite para que o nosso coração, talvez endurecido, seja um pouquinho mais sensível. A gente está falando um pouquinho agora das mulheres. A luz de Jesus brilha por nosso meio quando produzimos também o fruto do Espírito. Não está falando dos frutos do Espírito. Paulo fala do fruto do Espírito e tem vários gomos. Amor, bondade, mansidão, domínio próprio, né? Puxa, é extremamente difícil você cumprir tudo isso. Essas características que fazem parte do fruto do Espírito é um pouquinho desafiadora. Mas eu estou falando agora da parte espiritual. Quando a luz de Deus dissipa das trevas, ela suscita uma transformação total de vida. Veja, mas eu falei do lado espiritual, mas também existe essa mensagem de Deus. Não é só apenas você informar a pessoa de que existe um Deus maravilhoso, ou compartilhar desse Deus. Você precisa também passar uma mensagem de auxílio. Existe uma mensagem para servir. E eu quero mostrar para vocês, olha, o profeta Isaías, ele nos ensina que a verdadeira luz aparece através do serviço. A gente estudou uma lição, não sei se vocês lembram, um trimestre inteirinho, que o maior amor ou o maior desprendimento nosso, o que mais Deus quer de nós, é servir e ajudar o próximo. Tem pessoas que adoram ser servido. É gostoso você ser servido, né? Quem participa de ECCs aí sabe quão gostoso é ir no ECC, né? Não posso entrar em muitos detalhes porque não dá para falar, né? Segredo. Mas é muito gostoso você ser servido. Mas a missão de Cristo, quando ele esteve aqui na Terra, qual era a principal missão de Cristo? Era servir. E ele deixou esse legado, ele deixou essa lição para nós. Nós precisamos servir. Existe, irmãos e amigos, uma mensagem desafiadora. Desafiadora. E eu falo desafiadora não só para nós, para a área feminina, né? Principalmente, mas para toda a igreja. Às vezes a gente fica pensando, existem muitos projetos, por exemplo, o dia de hoje é um dia de a gente relembrar da importância da mulher na missão. Eu penso que toda a criação de Deus tem um propósito. Toda a criação de Deus tem um propósito. E hoje é o dia de lembrar do propósito principal, por que Deus criou a mulher. E à tarde, até eu mobilizei o grupo nosso das esposas departamentais, as departamentais aqui do prédio, fora, para que nós fizéssemos um movimento, pudéssemos sair de repente no Parque Germânia, distribuir livros, se fosse permitido, né? A gente conseguiu uma campanha, as meninas, a Fábio está aqui, nos ajudaram, né? E a gente conseguiu para uma família que está precisando. E eu vou confessar uma coisa para vocês, essa família eu conheço há algum tempo, e essa semana eu fico encantada como Deus age conosco. Essa semana eu informei que nós estaríamos indo hoje à tarde para levar mantimentos, né, roupas, alimentos, enfim. E ela me escreveu e colocou uma foto na imagem de um atestado. Ela está com câncer, ela tem 4 filhos e ela não tem marido. Desde quando eles eram bebês, o marido abandonou e ela está criando sozinha. Ela não tem emprego hoje. E quando eu comuniquei de que nós iríamos neste sábado levar alguma coisa para ajudá-la, ela falou assim, ela me mostrou essa baixa, uma folha, que ela vai estar baixando segunda-feira, ela está com câncer bem adiantado, e talvez a gente não consiga mais vê-la. E ela colocou assim, Rosinha, Deus permitiu que vocês viessem fazer uma oração comigo. Talvez fosse uma despedida. E eu fiquei pensando como Deus encaminha as coisas, quantas outras famílias talvez a gente pudesse ajudar. Mas Deus canalizou para esta mulher, com dificuldade, criando 4 filhos, 3 meninas e um menino, com dificuldade, hoje sem trabalho, e ainda cometida de uma doença sem cura, aparentemente sem cura. Mas veja, Isaías, ele nos desafia a sermos luz que brilha através das trevas, que dissipa as trevas. Jesus nos ordena, vocês são a luz do mundo. E como eu falei, existem algumas dificuldades entre as mulheres, né, nesses desafios. Eu quero destacar 6 desafios. Algum tempo atrás, quando eu trabalhava no Departamento do Ministério da Mulher, eu lembro que eu fiz nós iniciamos o ano com uma capacitação, como é realizado quase todo ano, e eu trabalhava na outra associação. E nós estávamos realizando a capacitação na FANG. E eu estava com um grupo de mulheres, quase 100 mulheres, eram as líderes de toda a região, Porto Alegre 1 e 2. E eu lembro que no final da capacitação, eu estaria orando por elas, e eu pedi que mencionasse 3 pedidos que elas julgassem importantes naquele momento. Lembre-se que eram líderes que estavam junto, né, ali conosco. E eu lembro que uma fez um pedido, eu não lembro muito bem qual era o pedido, mas a segunda e a terceira que mencionou o pedido, eu não esqueço. Eu lembro que uma disse assim para mim, Rosinha, eu gostaria que você orasse, porque meu marido não é um cristão, está distante de Deus,
E eu gostaria que você orasse para que ele voltasse aos caminhos do Senhor. Bom, normal, a gente agradeceu, falamos que iríamos orar, tudo bem. E quando foi a terceira, ela falou o seguinte: Rosinha, eu gostaria que você orasse pelo meu esposo também. Veja, todas líderes, todas envolvidas, tentando resplandecer a luz de Deus, tentando. E essa terceira, né, falou assim: eu quero que você ore para o meu esposo, porque além de ele estar fora da igreja, ele está envolvido com álcool, com drogas, e faz mais ou menos 3 meses que nós não a vemos. E ela tinha do lado dela uma menina de 3 anos, 3 a 4 anos, uma criança, a filha dela. E a gente ficou bem emotiva, porque ela contou assim com mais tempo um pouquinho a história dela, né? Ela deu uma resumida, e ela falou assim: a gente tem orado muito para que ele volte para casa. E ela mencionou, inclusive a minha filhinha, de 3 a 4 anos, ela tem orado todos os dias, inclusive nas refeições, pedindo para que o pai volte para casa. Eu fiquei, assim, estagnada, sabe, de pensar, se eu desse talvez a oportunidade para que mais líderes expusessem os pedidos, quantos outros pedidos difíceis, desafiadores elas teriam, né, para colocar. Quantos desafios. Sabe, irmãos, talvez a gente não está a par da situação, né? Eu sei que Deus conhece o coração de cada uma delas, mas eu quero destacar 6 desafios que a mulher enfrenta para poder resplandecer a luz de Deus, para poder compartilhar desse Deus. O primeiro deles, e você conhece muito bem, é o abuso e a violência. Veja, as estatísticas globais mostram que 1 em cada 3 mulheres sofre de violência física e sexual ao longo da vida. Das 1,2 milhão de crianças traficadas a cada ano, 80% são meninas. Que dureza, né? Mas eu digo uma coisa para vocês, a igreja nossa é fantástica. Você sabe que a Igreja Adventista, desde 2002, criou um projeto lindo, que eu considero um dos projetos mais bonitos que a igreja oferece para a sociedade e para a igreja, que é o projeto Quebrando o Silêncio. Esse projeto foi idealizado por uma gaúcha, vocês sabiam? O nome dela é Evelyn Nagel, esposa do pastor Rui Nagel. Ele foi presidente antes do pastor Ayrton Keller, presidente da Divisão Sul-Americana. Hoje ele descansa no Senhor, né? Mas a Evelyn é membro da Igreja Adventista aqui da Floresta. E ela criou o projeto em 2002, não imaginava que o projeto ia se estender, né, por tanto tempo, ajudando tantas famílias. Algum tempo atrás eu preguei aqui na igreja mostrando exemplos de pessoas que conseguiram salvar outras famílias devido ao projeto Quebrando o Silêncio. Quando souberam na igreja que existia esse projeto, que a igreja poderia ajudar, elas conseguiram salvar tanto crianças envolvidas com famílias violentas, como também mulheres, idosos, tiveram esse privilégio graças ao projeto Quebrando o Silêncio. Todos os anos, no mês de agosto, a igreja se mobiliza, né, fazendo passeatas, carreatas. Nós temos materiais como revista para adultos, produzida pela CPB. Nós temos a revista Teen, para a faixa etária da meninada, né, dos adolescentes, produzida pela União Sul Brasileira. E nós temos revistas infantis também, que é oferecido para todas as crianças da igreja, das nossas escolas e para a sociedade. E folders, né, com informações. Esse projeto trabalha a nível de conscientização. Nós não temos uma casa para abrigar mulheres, por exemplo, agredidas ou crianças, mas nós temos um disque denúncia que a gente comunica nesses materiais a quem eles devem recorrer. Então, o nosso trabalho, o trabalho da igreja é muito bonito em relação à violência. Tem trabalhado muito e esse projeto tem aumentado bastante. Outro desafio também para as mulheres é a pobreza. Eu estou passando esses dados para vocês, que a Raquel trouxe, porque é a nível mundial, né? Talvez perto de nós não tenha tanto como eu mostro aqui, como tem a nível mundial. Das 1,2 bilhão de pessoas ao redor do mundo que vivem na pobreza, 70% são mulheres. E graças à nossa igreja e a Deus, sem dúvida, nós temos assistência social que tem ajudado muitas famílias. Vocês conhecem muito bem a ADRA e a ASA, né? Outro desafio também é a ameaça à saúde, né? Aproximadamente 1 em cada 5 mulheres sofre de depressão em algum momento da vida. A igreja também oferece o projeto Elas. Eu não sei se vocês já ouviram, mas a igreja que tem feito alguns programas com as mulheres. Elas significa trabalhar a área emocional, psicológica, física, trazendo especialistas, orientando. Isso tem ajudado muito. Nesse período da pandemia, a União Sul Brasileira lançou um projeto junto com especialistas na área emocional, psicólogos, psiquiatras, oferecendo aquele, eu acho que vocês já ouviram, é o ouvido amigo, né?
A gente colocou nos grupos aí, quem tivesse dificuldade nesse período de pandemia, buscar ajuda de forma gratuita. Né? Então, a igreja tem feito de tudo para poder ajudar essas mulheres nesse sentido. Outro desafio também da mulher é a carga no trabalho. Né? Veja essa cena, não sei se dá para ver, só passa mais uma. Mais uma. A carga do trabalho, né? Aqui no meu parece um pouquinho... Isso, uma mãe com filho ali trabalhando, né? Na casa. Talvez ela tenha uma outra jornada, ela tenha dupla jornada, né? Ela trabalha fora também. Então, a mulher... as mulheres enfrentam o desafio de realizar 2/3 do trabalho no mundo. Resultado em longas jornadas de trabalho, baixos salários, muitas horas de trabalho na casa e no cuidado com as crianças. Isso desgasta muito, impedindo, olha só, como é triste isso, restando pouco tempo para a devoção pessoal, para o descanso, recreação e crescimento social e espiritual. Então, elas ficam sobrecarregadas de atividades, então isso impede para que ela tenha mais tempo com Deus e ela possa depois resplandecer essa luz. É difícil para ela depois compartilhar algo que ela não tem, ela não consegue. Então, a carga do trabalho. Na questão da educação, é outro desafio também. Né? Como ter um bom rendimento escolar, se ela não tem qualidade de vida, se ela é subnutrida ou desnutrida, né? Uma criança, uma mulher. Então, é difícil também. O analfabetismo tem aumentado. Dos 163 milhões de jovens analfabetos no mundo, 63 são mulheres, 63%. Até mesmo nos países influentes, as meninas recebem menos educação e treinamento do que os meninos. Infelizmente, ainda existe bastante preconceito. Isaías 60, 1 e 2 diz assim: levanta-te e resplandece, porquanto a tua luz é chegada. Em verdade, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve todas as nações. Mas olha só que lindo, mas sobre ti levanta-se a face de Yahvé, a sua glória aparece em ti. Então, mostra aqui realmente que Deus está no comando. A nossa igreja tem se movimentado, tem feito tudo o que pode, talvez pode fazer mais, sem dúvida alguma, mas para poder ajudar no crescimento espiritual dessas mulheres. Eu sei que esses são alguns dados que deixam um pouco a gente triste, né? Mas eu não queria que vocês saíssem tristes daqui. Eu queria que vocês saíssem animados e entendessem que Deus fez a mulher com um propósito. Deus criou os seres em geral, tanto os seres vivos em geral, né? O ser humano, com um propósito específico de salvar. E eu, quando fico analisando o desejo de Deus para a nossa vida de evangelizar, eu sei que Deus, Ele quer, com certeza, quando Ele pede algo assim para nós, Ele está preocupado com a minha salvação. Sabe por quê? Quando eu me disponho a ajudar alguém, a primeira pessoa beneficiada sou eu. Sabiam? Você sabe disso, né? Por exemplo, se eu vou dar estudo bíblico para alguém, o que eu tenho que fazer antes? Eu preciso me preparar. Então, quem é beneficiado primeiro sou eu. Quando Deus pede algo para nós, Ele não pede algo por capricho próprio. Ele pede algo porque Ele sabe que é importante para mim e envolve salvação. Deus não pensa nesse mundo, Ele não está preocupado com aqui. Ele está preocupado com o porvir. Ele está preocupado se você realmente está preparado para o grande dia. Eu quero encerrar com uma parte espiritual, porque chega de problema, né? Mas eu precisava passar, né? Para a gente ter uma noção das dificuldades que as mulheres têm enfrentado em nossa igreja. Mas também as ações que a igreja tem feito para que isso mude esse quadro. A gente sabe que mudar nunca vai acontecer, né? Porque enquanto a gente estiver no mundo, Cristo mesmo disse, no mundo teremos aflições. Mas eu quero destacar uma parte bem interessante. Para eu poder me alimentar dessa luz, eu preciso ir na fonte, né? Assim como a abelha busca o néctar na flor, eu preciso ir na fonte. E eu percebo assim que Cristo, quando Ele esteve aqui na Terra, Ele tinha uma tremenda sensibilidade pela necessidade das pessoas. Eu não sei se você é assim, eu sou muito sensível. Quando eu vejo alguém com dificuldade, eu me emociono com facilidade. Tem pessoas que são mais frias em relação à necessidade do próximo. Mas Cristo, Ele tinha uma sensibilidade que com certeza nós nunca vamos conseguir alcançar. Ele era um profundo conhecedor da natureza humana. Ele sentia a necessidade de cada pessoa. Ele era sensível que cada olhar poderia revelar debaixo da máscara, talvez da hipocrisia. Hoje nós temos literalmente máscaras, né? Mas Ele conseguia enxergar o que passava por trás. Sabia o que eles sofriam. Ele anelava ajudá-los.
Talvez você pense, mas Cristo tinha poder. Não, ele não usava. Eu estava lendo o livro, não lembro agora a página, mas a parábola de Jesus diz que Cristo, ele tinha uma comunhão tão grande com o Pai, que todos os dias, Deus Pai ungia os lábios dele quando ele esteve aqui na terra, porque ele foi 100% divino e 100% humano. Que Deus Pai ungia seus lábios para que ele soubesse o que falar e o que dizer e o que agir, como agir naquele dia. Que coisa fantástica, né? Se ele, que tinha apenas a tendência pecaminosa de errar de forma externa, né? Se atraído por alguma tentação, ele não nasceu em pecado, é diferente. Nós temos mais uma ainda, né? Como não deve ser a nossa comunhão com Deus? Como que eu vou ter sensibilidade de perceber a necessidade do próximo se eu não tenho essa intimidade com Deus? Com a fonte da luz? Como que eu vou resplandecer? Eu percebo como Deus tinha uma sensibilidade. Sabe onde que tem essa prova? Tem muitas provas na Bíblia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 9:36. Lá fala um pouquinho dessa sensibilidade de Cristo em relação às pessoas. Mateus 9, verso 36. Procurem sua Bíblia, vamos acompanhar juntos. Olha o que diz lá. Vendo ele, Cristo, falando aqui de Cristo, né? Vendo Cristo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Cristo se compadeceu. Cristo tinha compaixão, né? Pelas pessoas, tinha empatia pelas pessoas. E sabe, é muito difícil você ter empatia, porque empatia é você se colocar no lugar do outro. É muito difícil se colocar no lugar do outro. Cristo, ele tinha essa sensibilidade. E eu quero destacar para vocês algo que me chama muita atenção na Bíblia em relação à sensibilidade de Cristo com o próximo. Como Deus percebia as necessidades do próximo. Eu acho que você já ouviu algumas vezes falar desta mulher, a mulher do fluxo de sangue. Pensa comigo um pouquinho em relação à história dela. Marcos 5, 25 a 34, fala um pouquinho da história da mulher do fluxo de sangue. Acompanha comigo. Marcos 5, 25 a 34, diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera, e a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, ela tocou-lhes a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu o corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e livre-se deste mal. Para a gente analisar um pouquinho a história dessa mulher, era uma situação desesperadora, né? Você concorda comigo? Uma situação desesperadora. Imagina você junto comigo agora, uma mulher que estava perdendo sangue, ela tinha hemorragia por 12 anos. Quando você perde sangue, você não perde apenas o sangue, junto com o sangue tem todos os nutrientes. Quando você recebe alimentação, quem transporta os nutrientes e o oxigênio para as células é o sangue, a corrente sanguínea. E ela perdia os nutrientes, ela estava perdendo a vida durante 12 anos. 12 anos, ela perdeu os recursos, tudo que ela tinha, ninguém conseguia curá-la. Pensa o desespero dessa mulher. Sabe por que o desespero dela? Além de não ter cura física e ela não ter qualidade de vida. Veja, por ela ter esse problema na época, existia um preconceito tremendo com as mulheres. Na época de Cristo, ele quebrou esses preconceitos, mas na época dele, as mulheres, quando andavam na rua, que era com muito cuidado, elas não podiam cumprimentar ninguém, nem que fosse, e o homem não cumprimentava as mulheres, nem que fosse a sua própria mãe. Era muito grande o preconceito. E por ela ser imunda, porque na lei levítica, uma pessoa com essa doença era considerada imunda. Ela precisava dizer que ela era imunda, ela não poderia se aproximar de ninguém. Se ela era imunda, ela não poderia constituir uma família. E se ela não constituísse uma família, ela não fazia parte das reuniões do templo, nem teria cargo no templo. Porque ela era imunda, ela não tinha família para poder fazer parte, ela teria que ter família. Ela não tinha nada disso, ela não tinha vida social, não tinha trabalho.
e não poderia participar principalmente das atividades da igreja. Quanto tempo nós ficamos, né, sem poder assistir um culto presencial? Quanta saudade. Eu não sei se você foi como eu, a primeira vez que eu vi na igreja, e essa já é a minha terceira vez, eu me emocionei. O pastor começou a falar aqui na frente, eu comecei a orar, a Fábio também falou que ficou emocionada quando ela dobrou os joelhos, quando entrou na igreja e pôde sentar no banco da igreja. Que privilégio, né? Essa mulher não tinha esse privilégio. 12 anos, não era 2, 3 meses, como a gente ficou na quarentena. 12 anos ela não tinha o privilégio de participar dos cultos no templo. Ela perdia sangue, ela perdia vida, e a Bíblia diz que ela soube da fama de Jesus. E ela foi invadindo, ela atravessou a multidão, ela tocou na orla de Cristo, ela não estava aí, ela não estava preocupada assim, em impedir, né? Porque ela não podia estar se expondo, era algo assim, era inapropriado para uma mulher se expor ao público na época de Cristo. E ela não se importou, ela sabia da fama de Cristo, ela cria em Cristo. E ela foi invadindo a multidão, ela se atravessou, e a Bíblia diz que ela tocou na orla de Cristo. E sabe que para os judeus, a orla era uma parte sagrada do manto. E eles consideravam sagrada, e eles criam que podia sair cura, quando era de um profeta. E ela acreditava em Cristo, ela acreditava na fama de Cristo, assim como Raabe, né, que ouviu falar do Deus de Israel. Ela cria nesse Deus, e ela se aproximou, e ela chegou e tocou, e ela sentiu cura, porque a Bíblia diz que imediatamente ela ficou perplexa, porque ela sentiu que estava curada. Agora, a parte mais interessante que eu acho dessa história, é que Cristo, ele era tremendamente sensível, né? Ele percebeu que alguém tinha tocado nele, mas tinha muita gente que tocava nele, os próprios discípulos, Senhor, quanta gente esbarra, é uma multidão que está à sua volta. Como assim quem te tocou? Mas Cristo sabia que tinha saído cura dele. Mas sabe, pessoal, irmãos, uma coisa que me surpreende com a sensibilidade de Cristo, não foi por isso só que Cristo permitiu expor aquela mulher. Sabe o que Cristo fez? A Bíblia diz, em Marcos 5,34, ela achou que Cristo iria repreendê-la, né? Quando Cristo falou, quem tocou em mim? E imagina ela se recolhendo assim, né? Se encolhendo, ficando inibida, com vergonha, com medo, porque de imediato ela pensou que seria repreendida por Cristo. Mas Jesus disse o seguinte para ela, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fique livre deste mal. Quando Cristo disse isso para ela, e ela entendeu que estava realmente curada, ela sentiu isso no corpo dela, sabe o que Cristo fez ali na vida daquela mulher? Ele facilitou a vida dela. Ele simplesmente facilitou a vida daquela mulher. Sabe por quê, irmãos? Porque ela era considerada imunda para toda a sociedade. Ali onde ela estava era apenas um grupo da multidão que seguia Jesus. E esse grupo, eles presenciaram aquela cena, mas o restante da sociedade, como que ela ia provar para toda a sociedade de que ela estava curada e ela poderia ter vínculo novamente com a sociedade, com a igreja, com o templo, constituir família, voltar ao trabalho? Como que ela poderia? Ia ser difícil, ela tinha que demorar um tempo ainda. Mas Cristo, quando ele faz um trabalho completo. Ele foi extremamente sensível em todas as áreas daquela mulher. Ele sabia de tudo isso. E então ele facilitou a vida dela. Ele permitiu que todos soubessem. E você sabe que na época não tinha rede social, né? Então as pessoas precisavam comunicar tete a tete, né? E você sabe que o ser humano ele gosta de falar, né? Isso era surpreendente na época, né? Milagres estavam acontecendo por uma pessoa simples, né? Filho de um carpinteiro. E então Deus facilita a vida dessa mulher. Eu fico encantada, sabe, irmãos? Eu poderia falar muito mais. Eu gosto muito de falar deste Deus. Mas Deus, eu fico pensando que Cristo, assim como Ele facilitou a vida dela, Jesus também é esperança para os desesperançados hoje. Muitas pessoas estão apavoradas com a situação que estamos vivendo. Eu lembro que quando a gente fazia os cultos aqui, as transmissões, a gente acompanhava no chat, né, pela internet, e eu vi um pedido de uma mulher que colocou para orar por um estado próximo aqui nosso, que as pessoas estavam tentando tirar a vida pela situação que estavam vivendo. Sem esperança, sem esperança. Sabe, amigos e irmãos, nós talvez não consigamos, por falta de fé, enxergar este Cristo que fez a diferença na vida dessa mulher. Essa mulher, ela teve fé, a Bíblia diz que ela teve fé. Inclusive, Jesus falou, filha, a tua fé te salvou.
Mas sabe quem foi a causa da fé? Foi Cristo. Cristo foi a causa da fé dessa mulher. Para a gente poder ter fé, para a gente poder ter sensibilidade, como Cristo teve, a gente precisa buscar na fonte, como eu disse para você, assim como a abelha busca o néctar lá na flor. Eu preciso buscar este amor, essa sensibilidade, essa luz na fonte que é Jesus Cristo. Talvez eu não enxergue hoje Cristo, com certeza não vou enxergar, né? Hoje Cristo não está fisicamente aqui. Mas Cristo está em todos os lugares. Ele está disposto a me servir. E quando eu busco a Ele todos os dias, pode ter certeza que Deus ele tem a maior alegria, o maior prazer de nos ajudar. Eu não tenho dúvida. E eu não falo só para mulheres, eu falo para a igreja inteira. O amor de Deus é incondicional, o amor de Deus é supremo. Ele supera todas as nossas limitações. É um amor assim que não tem explicação. A nossa mente finita não consegue compreender o amor de Deus. E eu creio que Deus conhece tudo, Deus está vendo tudo o sofrimento dessas mulheres que eu mencionei para vocês. Desse quadro negro que existe em nosso planeta Terra. Mas eu tenho certeza que muito em breve a gente vai ter o privilégio de tudo isso ser sanado com a volta de Jesus. Que Deus os abençoe. Que a gente possa, irmãos, sonhar mais com esse céu, almejar mais o céu e menos as coisas deste mundo. Sonhar mais com o céu, mais com esse Deus que nós conhecemos. Compartilhar deste amor. E assim podemos, um dia muito em breve, com Jesus, morar eternamente com Ele, onde não haverá mais sofrimento, nem angústia, nem dor, como descreve Apocalipse 21. Que Deus nos abençoe para isso. Que possamos crer nesse Deus. Que possamos vencer as nossas limitações, sermos curados, né? Das nossas doenças com esse Deus maravilhoso e ter sensibilidade para ajudar o nosso próximo também. Amém? Vamos nos colocar em pé então, vamos orar para encerrar? Pai querido que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque um dia vieste aqui neste mundo, se tornaste humano, Senhor. Cresceu, sofreu, mas acima de tudo, Senhor, morreste por cada um de nós e hoje está vivo, intercedendo por nós no céu. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sensibilidade, Tu percebes a necessidade do próximo. Permita, Deus, que possamos também ter essa sensibilidade, ajudar mais os nossos semelhantes. Que o nosso caráter, a cada dia, Senhor, possa ser a semelhança do caráter de Cristo. Nos abençoe e nos dê um sábado muito festivo na Tua companhia. Não merecemos isso, mas pedimos o nome de Jesus. Amém.